Olá pessoal, tudo bem? Tudo certinho, tudo dentro dos números, né? Tudo dentro dos números. Vamos falar sobre o número 7. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, e isso é até folclórico, quando tem o número 7, alguém se levanta e diz assim, o número é o número da sorte. Será que o número 7 é o número da sorte? Por quê? Como se explica isso? Por que o número 7 é o número da sorte? Ninguém pode explicar. Muito bem, meu nome é Davi Horta, eu fui missionário e evangelista durante muitos anos, abri algumas igrejas e fizemos evangelismo, graças a Deus. Quando chegou uma certa idade, Deus mesmo chegou para mim e falou, Davi, sai. Vai para o teu lugar, para o teu canto, descansa, porque a partir de agora você vai fazer coisas diferentes. Você vai ser mais bem aproveitado, né? Deixa que os jovens façam esse trabalho que você está fazendo, entregue tudo e vá fazer aquilo que eu te mando. Desde então, eu comecei a orar, a ministrar à noite e a interceder. Interceder à noite, de madrugada. E eu nunca mais parei. Nunca mais parei. Toda a minha vida foi de intercessão e ultimamente Deus tem me libertado para a ministração intercessória. Mas o nosso assunto é o número 7. O número 6 é a matéria. Nós já falamos isso, não há dúvida. E tudo que é real, físico, tudo aquilo que se coloca à mão, se sente, se vê, se sente, né? É relativo ao número 6. Mas por que eu sei disso? O 6, ele lembra os 6 dias da criação. Só que não são 6 dias, são 6 tempos. A regra numérica de Deus equivale a tempos e não números. Né? Então, um ano para Deus não é 365 dias. É um tempo de tempos. Muito bem. E o 7? O 7 é a junção do 6, que é matéria, e matéria é a humanidade, a Deus. É por isso que se fala que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. A igreja, de fato, é a humanidade. E quando eu falo desta humanidade, eu quero falar do povo de Deus, daqueles que aceitam a Jesus como Senhor, Salvador, Rei dos Reis, tá? Vai haver um casamento. Aliás, desculpe, eu vou corrigir aqui. Não é casamento, é matrimônio. Porque casamento, qualquer uma pessoa pode ir lá num cartório e falar, quero me casar. Pode ser com um amigo, um homem, mulher, sei lá. Casamento pode. O que não pode é ter matrimônio. Porque matrimônio já diz, a própria palavra diz, matre. Matre é mãe. É geradora de filhos. Desta união entre os 6, que é a humanidade, com Deus, gera-se o quê? Uma aliança de matrimônio. Este é o propósito divino.
Então, Deus abençoou o matrimônio. Casamento, não. Porque o casamento é uma coisa física, é feita entre duas partes, sabe? Quando você faz um contrato de aluguel, por exemplo, você está fazendo um casamento, na verdade, porque é um contrato que você está fazendo com o dono da sua casa. Muito bem, vamos para frente. Essa colocação lembra que Cristo, o Messias, tem a função específica de unificar a humanidade com Deus. E Deus deu o seu próprio Filho para que ele resgatasse o que se havia perdido. E aqui está dizendo assim: essa colocação lembra Cristo, o Messias, que Cristo, o Messias, tem a função específica de unificar a humanidade com Deus, com o Criador. E diz assim: que eles sejam um em mim, próprio Jesus falando, isso com respeito aos seus discípulos, né? O seu grupo, né? Que eles sejam um em mim, como eu sou em ti. João 17, 21 diz isso. Tá? Porém, isso somente será possível quando houver o reconhecimento e a submissão da humanidade aos princípios de Deus. Nós tivemos um começo drástico, dramático, terrível, desastroso. A humanidade, na figura de Eva, ela promoveu uma desgraça no princípio de toda a criação. Ela quebrou, praticamente, as leis do matrimônio. Ela escolheu por si só, determinou o que queria e fez com que Adão também errasse. Assim diz que a mulher sábia edifica o seu lar. Lar não tem nada a ver com casamento. Lar tem com matrimônio. E isto significa o número 7. Deus a humanidade é 6, Deus é 1, absoluto. Tá? Está escrito: não há nenhum outro nome no céu ou na terra em quem possamos ser salvos. Não há nenhum. Atos 4:12. Em outra oportunidade, Deus diz a Jesus: assenta-te aqui até que eu coloque os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O que é que significa isso? Significa que Jesus seria acima e os inimigos abaixo. Sempre abaixo. Ele não reparte a sua herança com inimigos. Então, se você é inimigo de Deus, você não faz parte dos 6 que vai participar do casamento. Ou melhor, do matrimônio. Tá? Está fora. Mas se você é de Deus, pode ter certeza. Você faz parte, sim. Faz parte, sim, dos 6, da humanidade salva. Né? E vai somar para o matrimônio celestial, abençoado, né? Muito bem. O profeta Malaquias falou profeticamente, naturalmente, né? Pois eis que naquele dia vem ardendo como fornalha
E todos os soberbos que não se submetem, né? O soberbo é aquele que acha que ele é maior que tudo, né? Aquele que não se humilha nunca. E todos os que cometem impiedades, injustiça. Pode tratar ímpio como injusto. Ele maltrata todo mundo, ele faz coisas erradas, terríveis, ele não tem pena de ninguém. Nós podemos até comparar essa pessoa com uma pessoa maluca, louca, má, tá? É um ímpio. Tá? De sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Vou ler de novo. Serão como restolho. O que é um restolho? Restolho, na colheita do trigo, antigamente, eles batiam o trigo, quando estava sequinho no sol, né? Eles batiam o trigo com molhos, eles iam batendo, 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 até soltar todos os grãos. Ficava só o restolho. Ficava o restolho. Aqui no Brasil se usa muito para fazer isto com arroz e com trigo também, mas o arroz é mais conhecido, né? Muito bem, gente. O dia que está para vir os abrasará. Por que vai abrasar? É um enigma a ser interpretado. Por que esse dia vem ardendo como fornalha e os abrasará? Porque o restolho da colheita, ele era queimado. Ele servia para outras coisas, mas sempre com fogo, queimado. Tá? Levava para casa, acendia o fogo, era mais fácil acender fogo com o restolho do trigo e queimava. Tá? Então os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará. Aqui não deixará. Significa que ele vai colher bem o trigo, né? Bater direitinho para separar o que é trigo e o que é restolho. Nem raiz e nem ramo. Nem raiz e nem ramo. Malaquias 4:1. A aplicação simbólica do número 7, a vida concretiza entre Deus, concretizada, né? Entre Deus e o homem, o matrimônio. O casamento significa comunhão de ideias e ideais. Aí já é a parte mais física e material, né? Se você quer fazer uma sociedade com alguém, primeiro você tem que procurar alguém que gosta de fazer o que você faz, entende da matéria, e ele vai então falar, olha, é assim que faz, tudo bem, eu vou fazer essa parte, você faz a outra parte. Então, reparte-se a tarefa e cada um faz a parte que lhe toca, mas sempre com comunhão de ideias, tá? Comunhão de ideias e, por fim, né, ideais. Se você fabrica alguma coisa para vender e tem um sócio, então ele tem que ter o mesmo ideal que você. O que você pensa fazer, né? Aquilo que vai fazer. Sem esses componentes essenciais, nenhum relacionamento subsiste. Não há casamento sem comunhão completa. Interessante, né? Aqui nós podemos até falar um pouco mais sobre restabelecer a comunhão. Se você pudesse voltar no tempo e ver o dia da ceia,
realizada por Jesus, primeira coisa que ele fez a ceia judaica, normal. Então, quais são os elementos da ceia judaica? A carne assada, não podia ser cozida, nem crua, nem temperada. Era o cordeiro que era sacrificado para aquele dia e era assado no fogo. Não tinha restolho, nem resto de sangue. Não podia ter sangue a carne. Aí vinham as ervas amargas e a bebida que eles tomavam, tá? Que era vinho sem álcool. E as pessoas não falam esse tipo de coisa porque não querem, tá? Então vamos ver: carne assada de cordeiro, o vinho sem álcool e, por fim, o pão sem fermento. Então, a carne sem o sangue, o vinho sem o álcool e o pão sem fermento. Esses três elementos são usados até hoje. Celebra-se a Páscoa desse jeito. A ceia da Páscoa é feita desse jeito. Jesus, com os seus discípulos, manteve a tradição. Ele fez a ceia normal judaica. Terminando a ceia judaica, ele tomou do pão. O pão que eu acredito sim, que ele mandou que fizesse pão para a ceia de Páscoa. Então era sem fermento. E ele preparou o vinho. O vinho era, para todos os efeitos, um elemento medicinal. Não era para beber e até encher a cara. Era medicinal. Mas ele queria que fosse sem o álcool. O teor de álcool muito baixo. E o pão sem fermento representava a sua carne, que não tinha nenhuma mistura humana. Não tinha mistura nenhuma humana. E não tinha também no álcool o elemento alcoólico, né? E ele disse: tomai e comei, este aqui é o meu corpo, que é partido por vocês. Comei dele todos. E da mesma maneira ele pegou o cálice, dizendo: este é o novo testamento do meu sangue. Do meu sangue. Testamento é testemunha. É aquilo que marca uma data. Este é o testamento do meu sangue. É por isso que ele disse: comei dele todos, bebei. Aquele que não beber do meu sangue não tem parte comigo. É bom se lembrar disso. Mas, enfim, se você olhar aquele grupo de homens e pessoas e mulheres, mas os discípulos em primeiro lugar, eles somados, todos eles somados, eram 12 apóstolos, 12 discípulos e apóstolos, né, ao mesmo tempo, somando-se a ele, formavam o número do matrimônio. O matrimônio. Ali estava havendo um casamento. No dia da comunhão, estava havendo um casamento. Por isso que ele diz que aquele que não tomar do meu sangue não tem parte comigo, não há matrimônio entre nós. E a tradição judaica, desde o início, tem falado muito sobre a mistura consanguínea. A tradição
E tem muitos erros que nós cometemos quando nós desprezamos a mistura consanguínea. Os judeus não permitem que se misture o sangue com os povos, com as gentes do mundo todo, porque eles ainda continuam mantendo a tradição. Então, o que é o número 7? É matrimônio. Se você passou por todos os degraus que nós falamos e agora está subindo o degrau 7, então você fica sabendo que você está preparado, deve estar preparado para condicionar-se como a noiva para o casamento com Cristo, com o Filho de Deus, tá? Nós poderíamos ficar aqui a noite toda falando a respeito do número 7, que é muito, basicamente importante. Mas encerramos agora e agradecemos a Deus por essa oportunidade e nos preparando para o 8º degrau. 8º degrau, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Não se esqueçam que na continuidade deste seminário, né? Podemos chamar assim, nós vamos liberar para vocês o livro Matemática Divina. E olha, nós temos muito que falar sobre matemática de Deus, matemática divina. Certo, minha gente? Que Deus abençoe vocês e se preparem. Não esqueçam, no próximo nós vamos falar do 8, o 8º degrau. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.